Fala, Edilando, tudo bem? Tá me ouvindo aí, cara? Você foi o primeiro a conseguir entrar. Boa noite, tá ouvindo, né? Então, eu vou esperar um pouquinho, tá só eu e você na sala. Eu tô aqui desde 6h10 eu tô aqui já esperando. Vou esperar a galera chegar um pouquinho mais, ter um quórum melhor, tá? Até para não prejudicar. Pois é, Edilan, tá instável aí a situação. Até para não prejudicar a galera que não é culpa deles, né? Depois a gente bate um papo aí, beleza? Vou esperar um pouquinho aqui. Eu tô aqui, vou ficar logado, tá? Só vou fechar aqui a câmera e áudio para não ficar com nenhuma intercorrência. Quando tiver um quórum satisfatório, eu apareço de novo aí. Pessoal, boa noite a todos aí. Eu nem ativei a câmera ainda, estou esperando um pouquinho mais para o pessoal entrar, tá? Eu estou aqui logado, daqui a pouco eu apareço aí pro desprazer de vocês, né? Ver essa cara horrorosa. Mas daqui a pouco a gente começa aí o bate-papo. Esperar mais uns 5 minutinhos, porque também não é culpa da galera, né? Que não entrou ainda.
Pessoal, vou esperar só mais 2 minutinhos, 6h45 a gente começa, tá? Só para evitar o risco de alguém estar tentando acessar e por falha do sistema não estar conseguindo, para que não tenha reclamação depois. Eu sei que fica gravado, já está gravando, por sinal, a aula, mas só por precaução, 3 minutinhos não vai fazer muita diferença, tá bom? Já volto aí. Então, pessoal, boa noite a todos aí. Depois de uma certa demora por instabilidade do sistema, vamos ao trabalho. Vamos ver o que nós temos para tratar hoje aqui. Deixa eu ajustar a câmera aqui. Infelizmente, tivemos aí uma situação de instabilidade do sistema, né? Isso tem acontecido há alguns dias, pelo menos é uma perda, vamos assim dizer, razoavelmente curta. Claro que não é o desejável, mas pelo menos tem se resolvido rápido, né? E eu quero, no encontro de hoje, tratar de alguns tópicos com os senhores, mas alguns tópicos que são mesmo preliminares, né? Antecedentes a um aspecto substancial ou meritório, vamos assim dizer. Então, antes de começarmos propriamente a tratar da disciplina, eu quero falar com os senhores, naturalmente, sobre a questão que me levou a não conseguir dar aula no encontro passado, algo que não é habitual comigo. Eu não sou de faltar, nem gosto muito, mas a situação realmente foi urgente, foi necessário, e eu queria aproveitar aqui essa oportunidade para, do fundo do meu coração, muito verdadeiramente agradecer aos senhores. Tenho agradecido todas as turmas, eu não tive problema em nenhuma turma de reclamação, seja diretamente para mim ou para coordenador. Eu avisei previamente a todos, pelo menos não chegou até mim agora nenhuma reclamação. Espero que continue assim. Isso
de um certo modo, foi reconfortante, tranquilizador. Muito pelo contrário, eu recebi diversas manifestações de carinho, de apoio. Inclusive, agora eu acabei de ver ali no chat, eu não tinha visto antes, o Roberto perguntou como é que a minha digníssima tá bem, dentro do possível. Ocorreu tudo bem na cirurgia. Professor, boa noite, estou chegando agora. O que aconteceu? Com a minha senhora, você está falando? Quando vocês falaram aí, aconteceu alguma... Você perguntou em relação ao sistema ou em relação ao que eu estou falando agora? Não, o que você está falando agora, o que o senhor está falando agora. Eu não pude dar aula passada porque minha mulher sofreu um acidente. Vou aproveitar para explicar isso melhor aqui. Nós estávamos tomando banho de rio, aqui em Friburgo é o que tem para se divertir, tomar um banho de rio, num lugar isolado. Vamos assim dizer, vocês devem conhecer Lumiar, né? Já devem ter ouvido falar dessa região aqui, desse distrito na região serrana chamado Lumiar. E ali tem vários rios, encontro de rios, o pessoal faz esportes lá de aventura. Nós não fomos fazer nada disso, nós fomos para um lugar bem afastado. Tinha só a gente, um lugar bem afastado de Lumiar. E ela caminhando na beira do rio, normal, sem correr, com calma, com tranquilidade. Eu nem estava com ela, não sei precisar, mas pelo que ela conta, ela foi descer uma ribanceirazinha que tinha, e ela se perdeu o controle, escorregou e na queda, eu não sei bem, não consigo nem visualizar como é que isso possa ter acontecido. Ela quebrou, fraturou a tíbia, né, rachou a canela, a tíbia é um osso da canela, que a gente conhece como canela, e também o calcanhar. Então o pé dela ficou meio que solto, assim. Ela meio que solto, não, ficou solto. Ela colocou uma placa de titânio e colocou 12 pinos. Então, não é nada que envolva risco de vida, risco de morte, né? Não é nada tão grave assim. Em compensação, não é nada trivial. Não foi uma cirurgia simples. Ela, não sei precisar a quantidade de pontos, mas mais de 20 pontos, certamente, ela levou. Enfim, isso ocorreu no domingo de tarde, e aí ela operou na segunda-feira de noite, botou tala no domingo, foi medicada, e a disponibilidade do hospital era fazer a cirurgia na segunda-feira, porque tinha que chegar o material, né? Esse material, e nessa questão de pandemia, tudo fica mais demorado. Ela só foi operar segunda-feira de noite, e nós tivemos alta do hospital quinta-feira pela manhã. Então, naturalmente, na terça-feira, não tinha cabeça, eu estou ainda agora, vou falar, fez hipotensão postural, o Alex está dizendo, ocasionou a queda. Pode ser, eu faço ideia pelo sentido da palavra ali, né? Fez uma tensão para baixo, hipotensão postural. Eu até imagino ela caindo, não imagino como é que fez esse estrago todo na perna. Porque não tinha buraco, não tinha tronco de árvore, não tinha nada. Enfim, mas aconteceu. E, como eu dizia, a gente saiu do hospital quinta-feira pela manhã. Eu ainda tive que, depois de sair do hospital, alugar. Nós temos uma casa de 2 andares, né? Então, ela está no andar de baixo, não tem nem como ela cogitar subir para o quarto. Eu montei para ela tipo um leito de hospital na sala. Então, aluguei uma maca, uma cama dessa de hospital, que levanta as duas partes, né, de cima e de baixo. E ela está lá, absolutamente medicada, passando por bons bocados. Eu vinha dizendo, eu agora ainda estou cansado física e psicologicamente, né? Porque como nós ficamos no hospital, e os meus pais, grupo de risco, os pais dela, grupo de risco, a gente não tem nem coragem de deixar vir gente aqui, então está tudo por minha conta, né? Nós temos 2 filhas, nossas filhas, nossa responsabilidade, nós temos que tocar o barco, mas estamos nesse período, por conta da pandemia, também distante das crianças. Quando a gente tem um contato mais próximo, a gente coloca máscara e tal,
mas isso para dizer que está tudo na minha conta, né? Eu estou como acompanhante dela, estou como pai, como mãe, me virando nos 30. Então eu queria, não sem querer abusar, contar ainda com um pouquinho mais de paciência dos senhores, um pouquinho mais de compreensão, para essa aula, talvez a próxima aula. Agora, não mais associado a não ter aula, isso aí já não tem necessidade, já estamos em casa. Mas como eu vim dizendo, eu não estou 100% física e psicologicamente, porque eu dizia isso lá atrás, quando eu não tinha condições de dar aula na terça, porque eu praticamente não dormi de segunda para terça, depois que ela fez a cirurgia, e eu não conheço nada dessas questões médicas / ortopédicas. Mas as enfermeiras e o médico já tinham me alertado que ela ia reclamar de dor o tempo todo, porque dói muito. E realmente assim foi. Na segunda para terça, mesmo entubada, mesmo com soro, mesmo com medicação intravenosa, ela reclamava muito de dor. E aí fica dormindo, resmungando, gemendo de dor. E, naturalmente, pela preocupação, quem está do lado não dorme, né, cara? Você fica naquela, e toda hora entra gente no hospital e tem que levar a comadre para ela fazer as necessidades. Era uma barra, né? Professor, ela não ficou entubada, não, professor. Ela colocou uma máscara, ela não ficou com aquele tote na boca respirando Não, por aparelho, não. não, eu me expressei mal. Não foi realmente. Tá. Tomei um susto agora, não ficou entubada, não. Ficou só com, dependendo de oxigênio para poder respirar. Como é que bota Sei. Hidratação venosa, ficou com um soro na veia periférica. Perfeitamente. Você viu o meu conhecimento da área médica é parco. Realmente ela não ficou entubada, não se trata disso. Ela foi com o que eu quis dizer, aquele acesso ali como se fosse tubos, aí o termo realmente errado. E aí é isso, mas eu não tinha a menor condições de dar aula, nem cogitei, eu sempre faço todo o esforço possível, mas ali eu não tinha condições de, no hospital, dar aula, até porque seria um desastre. E ela quer dormir, apaga a luz, aí entra toda hora enfermeira, não tinha como. Eu agradeço, como eu disse, enormemente. Eu não podia começar esse encontro de hoje sem esse sincero agradecimento. Está gravado aí, que isso fique para a posteridade. E, assim, saibam como é que as pequenas coisas, a gente vai dando valor às pequenas coisas, né? Nesse momento em que estou na aula, mas não tem som, diz o Mauro. Acho que para os outros está saindo. Bom, eu escrevi para o colega porque não ia adiantar se ele está sem som ou ficar repetindo, eu ficar aqui falando igual um papagaio, naturalmente ele não ia me ouvir, porque a comunicação precisa, né, da origem do destino, do emitente e do destinatário. Só passar mais uma informação aqui para ele. Tenta trocar de navegador. Então, eu vinha dizendo, saibam que essa postura compreensiva dos senhores, muitos me mandaram, mas eu recebi muita mensagem de aluno, mas muita coisa mesmo. Chegou, não sei exatamente o dia, se foi terça, se foi quarta, mas valeu mal, tinha, sei lá, uns 300 mensagens no meu celular. Ex-aluno, aluno, eu acho que isso foi algo que me tocou muito positivamente, eu me senti abraçado por todos. Então, é isso, tá? Agradecer a compreensão dos senhores, agradecer o carinho e agradecer e pedir um pouquinho mais de paciência para encerrar esse primeiro tópico. Eu tenho 3 tópicos para falar com os senhores antes de começarmos a aula. O primeiro tópico é esse de agradecimento, pedir um pouquinho mais de paciência, porque o meu telefone não está para vibrar, como eu geralmente coloco, né? Coloco no mudo ou para vibrar, ele está aqui ativo, porque como eu lhes disse, eu estou sozinho em casa. Se ela tiver alguma emergência, lá embaixo vou ter que interromper a aula, pedir licença para vocês e correr lá, né? Seja uma urgência com ela ou com uma das minhas filhas, né? Eu combinei que se precisar elas ligam ou vêm aqui e me avisa, que eu ia tomar liberdade para falar isso com vocês. E além disso, veja, pode ser que eu termine a aula essa semana, a próxima semana, um pouquinho mais cedo também, porque é muito tempo para eu ficar longe. Mesmo que tenha o celular, nas últimas aulas todinhas,
Quinta-feira passada eu dei aula, quinta eu voltei ativa, né? Quinta, sexta. Ontem e hoje, de manhã. Ela precisou de coisa e não quis me ligar. Quando eu cheguei lá, ela, ai, tô doida pra ir no banheiro, tudo apertado. Então, eu tenho terminado a aula um pouquinho mais cedo, porque 2 horas é muito tempo para ficar longe de uma pessoa que está numa situação debilitada como essa, tá? Então é isso. Agradecer pelo carinho que vocês já tiveram e antecipadamente agradecer pela compreensão. Pode ser que eu não esteja também 100% aqui, porque eu estou muito cansado, para encerrar esse assunto. Ela continua ainda reclamando muito. Assim, na cirurgia foi tudo bem, mas ela está com muita dor e muito incômodo porque ela não está sentindo o pé, no sentido que está adormecendo. E o médico falou que não é adormecendo, não. Óbvio que não é o pé adormecendo. Que pé tá dormente o pé. Tá dormente. O médico falou que isso é normal. Isso pode acontecer, porque no trauma, naturalmente, não quebra só o osso, né? Então, as terminações nervosas ali sofreram um trauma também. Ela está medicada por conta disso, mas ela reclama muito, não Perda só da de dor. sensibilidade. Perda da Perda de sensibilidade. exatamente isso, perda de sensibilidade, ela reclama muito, você toca ali, ela não sente. O médico falou que isso pode acontecer diante da gravidade da situação dela. Então, por que eu estou cansado? Porque além eu dou aula de manhã, aula de noite, trabalho na PGM de tarde, tem que assistir aula com as crianças, tem que ir lá, cara, tá sendo uma rotina. E além de tudo, não durmo bem na madrugada. Porque além da preocupação natural, você, mesmo sem ter nada te provocando, você acorda e você vai ver se está tudo bem, né? Imagino que vocês já tenham passado algo próximo disso, se não com vocês, devem ter ouvido falar de alguém que passa por isso. Mas quando eu não acordo no susto, sozinho, eu acordo com os gemidos e as reclamações dela. Ela dormindo, ela descansando, ela fica naquele ai, 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 aquela reclamação. Enfim. Mas essa semaninha, o médico falou que a recuperação total é no mínimo 60 dias. Depois ele falou, quando deu alta pra gente, que é no mínimo 90 dias. Então eu já percebi que ele está dando uma enganada nela para ela não, não ficar bolada. Mas de 60 a 90 dias que ela vai ficar sem botar o pé no chão, naquela maca lá que eu montei para ela. Agora, naturalmente, eu imagino, não vai ficar esse tempo todo nessa situação de dor extrema. Nós vamos quinta-feira voltar lá. Ontem foi uma noite horrível, porque a medicação inicial dela acabou. Então ela estava vindo numa progressão muito boa até domingo. Aí na noite de ontem ela reclamou, o dia de ontem, porque acabou a medicação. O médico hoje mandou voltar com os remédios lá, ela já voltou a melhorar. Então eu imagino que mais uma semana aí, totalmente leigo isso dizendo, tá? Quinta-feira eu vou ver isso melhor com ele. Mas eu imagino que os remédios fazendo mais efeito, semana que vem ela já esteja melhor e a tendência é ir melhorando, tá? Então é isso, vamos encerrar por hora esse papo aqui, porque temos mais coisa para tratar, mas eu acho que um dever moral de passar esse feedback para vocês, mais uma vez, em função do enorme carinho que eu senti dos meus alunos, e fiquei, de certo modo, bem tocado por isso, bem sensibilizado. Uma das belezas da relação acadêmica é essa relação interpessoal que você forma, né? Eu tenho, por exemplo, muito orgulho de dizer que o meu sócio no escritório que eu tenho é um ex-aluno meu. Então, eu acho que, mesmo que não seja com todos, por uma questão de afinidade, uma questão pessoal, de possibilidades de modo geral, que eu não me recordo de ter feito inimigos, né? Que alguém chega ao ponto de me odiar. Então, que ou fica ali no reme-reme, ou eu tenho percebido que alguns gostam de mim. Fiquei feliz com isso, tá? Bom, esse é o primeiro tópico, a gente chega então ao final dele, os agradecimentos. O segundo tópico, que é muito importante também, já vou falar da P1 aqui, já vou falar da P1. Sobre o segundo tópico, a P1 é o terceiro tópico, vou deixar para o final dessa parte introdutória, da metade da aula. O segundo tópico é a nossa definição da aula de reposição, né? Temos que marcar uma aula de reposição, os senhores não podem de maneira nenhuma serem prejudicados com aulas, com conteúdo, ainda mais com tanta manifestação de carinho, além de ser uma questão correta do ponto de vista profissional, do ponto de vista até sentimental, que a gente passe por isso tudo aí sem dano nenhum.
Eu tinha até ontem, até hoje de manhã, na verdade, eu tinha falado com a turma o seguinte, com as minhas turmas de modo geral, né, as outras turmas. Eu coloquei duas opções, ou aula ao sábado, ou uma aula além do calendário acadêmico no mesmo dia da disciplina. Então, vocês aqui, a segunda opção seria uma aula a mais numa terça-feira à noite, para não mudar o horário. Tirando essa opção, só me resta aulas aos sábados. Por quê? Porque eu dou aula todo dia de manhã e de noite. Então, eu tenho que continuar as aulas. Se eu marcar uma aula de reposição com os senhores durante a semana, eu vou estar furando a aula de alguém, deixando de dar aula para alguém. Então, a aula será ao sábado. Por que será ao sábado? Porque aquela segunda opção, que era uma aula ao final, eu conversando com um diretor de até um outro campus, nós chegamos à conclusão que não pode não ser uma boa opção. Por quê? Porque esse sistema AVA, os senhores passaram agora mesmo por uma intercorrência, né, por um susto. Você imagina que eu marco com vocês uma aula de reposição após o término do calendário. A gente marcou bonitinho, aí vamos tentar acessar e não temos mais acesso. Porque a instituição pode cortar o acesso, né? Quando é uma aula naquele sentido presencial, de acesso ao prédio físico, já cansei de dar aula além do necessário, nem tanto por reposição, porque eu não tenho muita necessidade de reposição, não sou de faltar, mas porque a turma pede, por interesse e tal. Você chega lá, depois avisa para a secretaria, chega no prédio, vai para uma sala de aula e dá aula. Muito mais fácil. Nesse aspecto virtual, como é tudo muito novo, eu estou descartando essa hipótese. Então, nós vamos marcar um encontro a um sábado, é a única opção que eu tenho. Agora, duas considerações sobre esse encontro ao sábado. Em primeiro lugar, os senhores podem ficar tranquilos que não vai ser esse sábado. Nem vai ser o próximo sábado. Porque os senhores estão fazendo P1, tem que estudar para P1, né? Então, vamos deixar para marcar isso depois da P1. Quando passar a P1, a gente volta a falar disso, a aula de reposição, e marca um sábado que for melhor para a maioria. Para todo mundo não tem como, né? Sempre pode acontecer de no sábado que a maioria quer, alguém tem algum compromisso e tal. E aí a segunda consideração sobre a aula ao sábado. Naturalmente a aula vai ser gravada, tá? A aula vai ser gravada e você vai poder acessar em qualquer momento. Mesmo que você não queira, não possa, barra não queira, quer descansar aos sábados, vai ter saído de uma bateria de P1, estudou pra caramba, quer dar uma curtida no sábado, problema nenhum. Tá? Quem quiser vai ter acesso aqui de modo síncrono, né? Instantâneo com o professor. Quem não quiser, não puder, assiste depois, conteúdo gravado. Acho que assim não tem perda para ninguém. Tá bom? De todo modo, marcar a aula de reposição durante a semana é complicado, porque aí sempre tem aquela divergência. Ah, mas tal dia eu não posso, eu faço as duas disciplinas, mas aí eu vou perder. Pelo menos sábado, a grande maioria pode, e aí fica a seu alvedrio, a sua escolha, assistir ao vivo ou não. Depois vai ficar gravado e vocês assistem quando quiserem. Ok? Beleza? Mas a gente conversa de novo sobre a data, qual seja o melhor sábado, depois da P1. Concordam comigo que é melhor passar esse período de P1? Seria, ao meu ver, improdutivo marcar isso para esse período de P1. Tá? Bom, a Caroline já concordou ali, a Andressa também, que isso é melhor. Deixa isso para lá. Os senhores podem ter a mais absoluta certeza que nós nos encontraremos um sábado aqui, tá? Mas vai ser depois da P1, deixa passar esse período, ok? Bom, e aí agora chega o momento justamente de falarmos da P1. O terceiro e último tópico, antes do início propriamente dito da nossa aula, conteúdo novo. P1 é o seguinte, meus amigos, já está até disponível na plataforma, lá no AVA, na página da disciplina, já está previsto lá, está no campo atividades. Em geral é assim, tem o primeiro item que é sobre o professor, né? Tem o segundo item que é sobre as aulas. E logo depois tem lá material, barra atividades, cada um está de um jeito diferente. Eu montei de um jeito a coordenação não, o setor lá específico mudou, mas os senhores vão procurar na página e vão achar o item atividades. E aí vai ter um subitem lá, que é P1, escrito assim, P1, P maiúsculo 1. É esse item, é esse campo aí. Vocês vão colocar lá a atividade de vocês nesse item, nesse campo.
Eu já vou falar como é que vai se desenvolver a P1, mas deixa eu só falar de um tópico importante, que é o prazo. Quero só chamar a atenção dos senhores que o prazo para entrega era até o dia 9 de outubro. Até o dia 9 de outubro. Eu poderia colocar alguns colegas, até alguns professores, até falaram que iam fazer assim, colocar no dia da disciplina, né? Então, o prazo máximo de vocês seria o dia 6 de outubro. Mas eu, pensando em ajudá-los, em ter mais tempo, eu coloquei no limite máximo do prazo. Então, é dia 9 de outubro, 11 horas e 59 minutos. Então, enquanto for dia 9 de outubro, os senhores ainda podem entregar. Por que eu estou começando a falar com relação ao prazo? Porque eu preciso que os senhores se recordem que, a partir desse semestre, houve uma centralização dos assuntos acadêmicos. Então, no começo, eu dizia para vocês, não sei como é que vai ser a prova. Então, vamos receber informação sobre a prova. E eu não sei como é que vai ser, na verdade, eu até imagino que, passado o prazo, não vai ter como entregar. Os senhores não vão me entregar, eu não posso receber absolutamente nada por e-mail. Nem o e-mail institucional, nem o e-mail pessoal, que muitos dos senhores têm o meu. Não posso, é tudo por dentro do AVA. Então, nesse campo que eu estou lhes falando, no campo atividades /P1, os senhores vão ver lá P1, só clicar ali, vai ter um botão lá, adicionar tarefa, incluir tarefa. E muita atenção ao prazo. Tá? Esse tópico é muito importante, porque eu já antevejo, porque todo semestre isso acontece, todo semestre é muito, porque no presencial diminui a chance, mas no período passado, tanto na P1 quanto na P2, teve gente que perdeu o prazo. E aí as mais variadas circunstâncias, não estou nem falando que é desculpa, pode realmente acontecer, mas eu acho que nesse semestre não vai ter como entregar depois. Então antecipem. Hoje eu já recebi um trabalho. O trabalho que eu passei ontem, o cara já entregou hoje. Tentem fazer isso, tanto quanto possível, se antecipem para colocar lá. Não adianta, eu acho que não vai adiantar, não posso dizer não adianta porque não sou eu que vou tomar a decisão. Mas eu acho que não vai adiantar você falar que não conseguiu porque no último dia você ficou sem internet, seja lá o que for, sei lá, faltou luz na sua casa. Eu acho que a coordenação, aquele campo central, o órgão central acadêmico vai dizer, pô, mas você teve mais de 2 semanas, né? Nós temos aqui, no dia 6 de outubro, faz 15 dias. Então, os senhores terão 18 dias para fazer esse trabalho. Eu, no começo, avançando um pouco sobre a P1, eu, no começo do semestre, tinha até cogitado fazer uma prova, no sentido mais clássico, mais básico de prova. Mas a ordem que veio, a sugestão que veio foi fazer prova, trabalho, não lembro bem as opções. Sei que uma das opções era passar um trabalho. E eu decidi passar trabalho por algumas questões. Né? Sendo bem objetivo, bem prático, bem direto. Um fator que contribuiu muito com a minha decisão foi o fato de eu estar sem cabeça agora para fazer prova. Né? Eu tenho que disponibilizar a avaliação dos senhores até o dia 25 de junho, até essa sexta-feira agora. Eu já fiz, já coloquei para todas as turmas. Foi mais fácil para mim colocar esse trabalho. Montar a prova, eu tenho 10 disciplinas, me daria um trabalho que nesse momento eu não estou com cabeça para fazer. Então, isso contribuiu. Mas não foi o único fator. Não foi o único fator. Eu tive a mais intuitiva e a mais sincera intenção de ajudar os senhores. É muito simples a nossa avaliação. Vai ser muito simples. Basta que os senhores façam um resumo dos tópicos abordados em sala de aula. Um resumo dos tópicos que nós abordamos em sala de aula. Se você for levar até hoje, né? Até a aula de hoje. Se você for levar em consideração que o nosso primeiro encontro não teve conteúdo novo, foi aquela apresentação de modo geral. Que a aula passada nós não tivemos aula. Né? O encontro passado, por essa questão óbvia, nós não tivemos aula. Que já na aula de hoje nós temos essa metade da aula aqui tratando desses assuntos. Então, se os senhores forem parar para analisar, tem muita pouca coisa para falar. Basicamente, se resume aquele item dos pronunciamentos judiciais vinculatórios, que nós fechamos no último encontro. Tá? Então,
essa foi uma forma. Eu acho que os senhores não tiveram aula comigo, salvo engano. Essa turma não teve aula comigo no semestre passado. Não sei precisar, mas eu acho que não. Mas se perguntarem para os colegas aí, que eu sei que os senhores naturalmente têm grupo, conhecem pessoas que fizeram matéria comigo no semestre passado, eu posso lhes dizer, e o colega certamente vai confirmar, eu estou muito tranquilo. Né? Na P1 do semestre passado eu fiz isso, passei um trabalho para fazer um resumo das aulas ministradas e a média foi lá em cima. Eu sei que muitas das vezes corre aí na boca pequena a notícia de que eu sou mão pesada, sou rigoroso e tal, mas eu não estou de modo algum com essa perspectiva, com essa intenção. Muito pelo contrário, estou muito benevolente, acho que o momento é muito diferenciado e é uma forma que eu tenho de tranquilizar vocês. Longe de mim, já vou responder que a Andressa perguntou ali, longe de mim também, não me entendam mal, nós temos que ter maturidade para ter esse papo franco aqui, né? Também não estou falando que é meio que pagou, passou, né? Para fazer qualquer porcaria, né? Eu estou falando é se você fizer um resumo com as suas próprias palavras do que eu falei em sala de aula, você garante ali pelo menos uma média azul, ficar na média ali. Fez um trabalho mais ou menos, uma nota mais ou menos. Claro que eu tenho que, naturalmente, diferenciar um trabalho do outro. Né? Alguns trabalhos são ótimos, outros são muito bons, outros são razoáveis e tem os ruins. Esse tipo de trabalho é muito difícil você fazer um trabalho ruim, né? Você tem que se esforçar muito para fazer um trabalho ruim. Como eu disse no semestre passado, eu adotei essa tática. P1, para tranquilizar todo mundo, resumo das matérias dos tópicos ministrados. Teve um sujeito, poucos, que conseguiram tirar nota vermelha, porque também mandaram, teve um cara que mandou uma lauda. Não é nem frente e verso, não. Abriu o trabalho dele, tinha uma. Olha. E não tinha nem como ter dúvida se não era aquilo, que no final ele colocava assinado fulano de tal. Tinha ali, clara, noção que acabou. O cara fez um resumo de algumas aulas, pô, aí não tem condições, né? E aí, já tratando o que a Andressa trouxe ali, quantas laudas? Não tem limite. Não tem limitação nem mínima nem máxima. Tem que ter pelo menos 10 páginas, tem que ter no máximo 20. Não, fiquem à vontade, eu não vou fazer nenhum tipo de controle formal. Eu acho que eu até poderia fazer, estando os senhores no 8º período, eu até poderia exigir normas da ABNT para preparar os senhores para o TCC, todo aquele discurso que é verdadeiro, né? Poderia fazer isso. Mas não vou fazer, estou totalmente despreocupado com esse tipo de análise. Aqui você pergunta, é manuscrito ou digitado? Olha, salvo engano, o sistema só aceita em PDF, né? Claro que você pode fazer manuscrito, tirar foto, transformar em PDF. Tem vários aplicativos que fazem isso. Você pode digitalizar e transformar em PDF. Eu vou aceitar, não tem problema nenhum. Ainda mais sendo um professor de processo civil que prima e que preza pela instrumentalidade das formas, né? Um processo civil da efetividade. Tanto faz para mim. Pode ser digitado, pode ser manuscrito. O que eu tenho dito é o seguinte: o trabalho manuscrito, você acaba assumindo o ônus do professor entender sua letra, né? Então, eu até imagino que vocês perguntam manuscrito ou digitado, porque eu, quando peço trabalho, peço manuscrito, para pelo menos forçar o camarada a ter que escrever. Naquela crença que se ele não quer nada, se ele está copiando dos outros, sei lá, ele vai ter pelo menos o trabalho de escrever. Nem isso eu estou preocupado nesse momento. Acho que nós temos diversas outras questões para nos preocuparmos e que não é essa. Não é esse tipo de preocupação. Tá? Então percebam, a P1 dos senhores será uma avaliação muito simples. Uma forma que eu encontrei dos senhores ter menos uma matéria para se preocupar. Eu não quero ser um obstáculo para os senhores de modo nenhum. Fazer um resumo com as suas próprias palavras. E ali, claro, tanto quanto possível, para você diferenciar, para você ter um trabalho muito bom, de destaque, coloca uma doutrina, coloca uma jurisprudência. Eu não estou falando que isso é obrigatório. Se você não colocar nenhuma informação desse tipo, você vai conseguir ficar ali na média. Tá? O que eu estou falando é que para você diferenciar e ter uma nota de destaque alta, aí você tem que
trabalhar um pouco com a doutrina, com a jurisprudência. No Story, você conseguir doutrina hoje em dia, você consegue pela internet, né? Então é muita facilidade, tá? Então não tem exigência de manuscrito ou digitado, não tem limitação de lauda, não tem obrigatoriedade de doutrina, jurisprudência. Eu não estou dizendo que é obrigatório, estou dizendo só que é um critério para que eu possa identificar e diferenciar os trabalhos, tá? E aí volto a dizer, se os senhores procurarem saber como é que foi a minha atuação com relação à correção no semestre passado, eu acho que os senhores ficarão bem tranquilos, porque não tem como alguém falar que eu fui carrasco, que eu fui rigoroso. A ideia aqui é realmente tentar contribuir e ajudar para ser um problema a menos nesse período que está difícil para todos nós. Beleza? Então, era isso que tínhamos para falar sobre a avaliação. Essa parte inicial, a gente chega ao fim, né? Consumiu metade da aula, além do já incluído aí a questão lá da instabilidade do sistema. Eu falei muito rapidamente de 3 tópicos. Agradecimento pela compreensão. Aula de reposição nós vamos marcar para frente. Um sábado depois da P1. E a nossa P1 até o dia 9/10, para ser entregue por dentro do sistema AVA um resumo dos tópicos abordados em sala de aula, e foram poucos. Tá? Agora, dentre esses tópicos que foram abordados em sala de aula, inclui esse encontro de hoje. Tá? Inclui porque eu tinha que cobrar até o dia 25 de setembro, então eu acho que eu deveria colocar também o encontro de hoje. O encontro de hoje que já foi metade ali do tempo. Eu vou terminar um pouquinho mais cedo para ver se a dona moça precisa de algum suporte lá. Então vou falar de pouca coisa aqui com os senhores. Tá? Bom, rapidamente aqui, meus amigos, deixa eu só... Vamos lá. Então, meus amigos, é o seguinte. Nós, até agora, nós tratamos de um sistema brasileiro de pronunciamentos vinculatórios. Os últimos encontros se dedicaram a isso. A partir da aula de hoje, nós vamos começar um tópico muito extenso da disciplina, porque nós vamos falar sobre os recursos. É muita coisa para falar sobre os recursos. Nós basicamente dividimos a análise, o estudo dos recursos em 2 grandes itens. Então, esse item, os recursos, se subdivide em 2 subitens. Né? Em primeiro lugar, peraí que não está marcado ali o chat. Vou pegar aqui agora. Ó. Então, esse tópico é o 2 recursos. Vamos falar dos recursos. Item 1, teoria geral dos recursos. Não tenha ninguém que não faça assim na doutrina. Todo mundo faz assim. Teoria geral dos recursos. Item 2, recursos em espécie. Só esse item 1 aí, então o item 2 está aparecendo agora para vocês aí, ó, recursos em espécie. Só esse item 1, teoria geral dos recursos, vai nos tomar bastante aula. Mas, tirando a aula de hoje, essa metade da aula de hoje, vai tomar mais umas 3 ou 4 aulas. Tem bastante coisa para falar nessa que é a chamada teoria geral dos recursos. E aí depois a gente passa para os recursos em espécie, que também tem bastante coisa para falar. Então, é um tópico bastante extenso, os recursos. Tá? Tanto que a imensa maioria das pessoas acreditam que nós aqui vamos tratar apenas de recursos. Né? Nas primeiras aulas eu falei isso com os senhores. Né? Em muitas instituições, o nome dessa disciplina é dos recursos. Em módulos de pós-graduação que eu leciono, eu sou chamado para falar de recursos, quando na verdade não é apenas recurso. Né? Recurso é algo muito importante, mas não esgota todo o semestre que nós estamos aqui a enfrentar,
que de uma maneira mais ampla até do que recursos, aborda o modo de atuação dos tribunais. Falamos disso, né? O modo de atuação dos tribunais começa ali com os pronunciamentos vinculatórios, como nós estudamos, e aí depois o código, né? Sobre os pronunciamentos vinculatórios, artigos 926, 927, 928, nós vamos começar a partir de hoje, do artigo 929 e seguinte. Vou pegar aqui rapidamente o artigo 929, olha como é que é a chamada aqui, ó. Eu não vou nem colocar o 929 ainda, só para os senhores verem aqui. Espera aí que eu marquei errado. Agora vai. Agora vai. Olha aí. Aí, marcou errado, tá vendo? Espera aí que a culpa... Eu acho que não é de quem está entre a cadeira e a máquina, não. Foi da máquina mesmo agora. Olha aí. Agora foi. Capítulo 2º. Da ordem dos processos no tribunal. Artigo 929 e seguinte. O primeiro item, portanto, dentro da teoria geral dos recursos, eu acabei de lhe dizer que o estudo dos recursos se subdivide em 2 itens. Teoria geral dos recursos, item 1, e recursos em espécie. Então, naturalmente, nós vamos agora começar o item 1, a teoria geral dos recursos. E o primeiro item dentro da teoria geral dos recursos é o que eu chamo de procedimento recursal. Procedimento recursal. Está aí para os senhores. Deixa eu só tratar com os senhores o seguinte. Esse procedimento recursal, ele não é exclusivo dos recursos, tá? É porque nós estamos aqui, e o primeiro tópico que nos leva a falar dele é o procedimento recursal. Mas ele é aplicável, esse procedimento que nós estudaremos aqui, vamos começar hoje e terminar na próxima aula, ele é aplicável de modo subsidiário a todas as atuações do tribunal. Então, seja numa ação autônoma de impugnação, como a ação rescisória, seja nos incidentes processuais, essas considerações aqui são aplicadas pelo menos supletivamente. Na ação rescisória, por exemplo, tem um procedimento no capítulo próprio do CPC disciplinando a ação rescisória, que nós estudaremos aqui. E você aplica naquilo que for compatível esse procedimento que eu vou passar para os senhores aqui. Então, mesmo que ele não seja aplicável diretamente, isso que nós veremos aqui é um procedimento que serve para todas as atuações dos tribunais, seja em recurso, incidente ou ação autônoma, desde que não seja incompatível com o que a lei afirma no Instituto Base. Tá? Bom, então vamos lá, vamos ver qual é esse procedimento. Os senhores devem se recordar que quando se fala em procedimento, né, nós temos uma sequência de atos, né? É isso que eu quero ver aqui com os senhores. Qual é a sequência de ato padrão dos tribunais? Quais são os atos que compõem esta sequência? E aí, cada um dos recursos, cada um dos incidentes, cada uma das ações autônomas, nós vamos ver o que tem de detalhe de diferente. Mas o básico é isso aqui. Ok? O primeiro item, não sei como é que eu posso colocar aqui para numerar, vou colocar item 1 mesmo. Já falei que nós temos na teoria geral dos recursos, né? O item 1 é o registro ou distribuição. Registro barra distribuição. Lá na minha aula de processo civil 1, quando eu trato com os alunos sobre os marcos iniciais do processamento, o início do procedimento, lá na tutela cognitiva, no processo de conhecimento, vamos assim dizer, eu faço menção a essa ideia de registro e distribuição. Assim como o tribunal leva a registro e procede à distribuição de uma ação originária lá na primeira instância, também no tribunal nós vamos efetuar o registro ou a distribuição. O que é o registro? O registro sempre se dá, né? Sempre se dá o registro. O registro, ele consiste na alimentação do banco de dados do tribunal. Então, você vai jogar as informações daquele expediente que está sendo iniciado. Nós estamos falando aqui do recurso, né? Então, chegou no tribunal, o tribunal vai alimentar o banco de dados com os dados do recurso, né? Qual é a matéria discutida, da onde que veio a instância originária, quais são as partes e tudo mais. São os dados, os elementos a respeito daquele ato processual. Tá?
Em poucos casos, em algumas situações, basta se fazer o registro. Volta lá para o processo civil 1, quem teve aula comigo. Volta lá para aquele marcos iniciais do processamento. O que nós falamos lá? Olha, se for um juízo de vara única, se não houver mais de um juízo competente, você não precisa da distribuição. Porque a distribuição é justamente a definição do juízo competente. Quando tem mais de um em tese competente, exemplo, vara cível na comarca da capital do Rio de Janeiro, onde os senhores estão. Tem mais de 50 varas cíveis no Fórum Central. Você não pode escolher. Como é que se define qual é o juízo competente? Pela distribuição. Então vai ter o registro e vai ter também a distribuição. Muda o exemplo. Ainda na instância originária, depois a gente faz a análise comparativa com o tribunal. Ainda na instância originária, você propõe uma demanda na vara única de Bom Jardim. Aqui do lado de Friburgo, vara única de Bom Jardim. O nome já diz, a vara é única. Não tem outra hipótese. Vai cair para aquela vara, não tem dúvida quanto a isso. Então você não tem que sortear. Nesses casos, que é uma vara única, quando não tem sorteio, porque não tem mais de um juízo em tese competente, você para no registro. Então o registro sempre se dá. É a alimentação do banco de dados do tribunal às informações sobre a demanda, sobre o recurso, sobre a ação de competência originária, sobre o incidente. O registro sempre se dá. A distribuição vai depender de ter mais de um juízo em tese competente para receber a demanda. Agora, joga isso para o tribunal. A mesma lógica. Você distribuir um recurso que vai ser julgado por uma das câmaras cíveis do tribunal. Tem mais de 20. Você pode escolher? Não pode escolher. Então você faz o registro e faz a distribuição. O que é a distribuição? É o sorteio. Você vai ver em qual câmara vai cair. Eu tenho até mais coisa para falar sobre esse sorteio. Falo daqui a pouquinho mais. Mas deixa eu só mudar aqui o exemplo. Você imagina que é um recurso agora que não vai para uma das câmaras cíveis. É um recurso que vai ser apreciado pelo órgão especial do tribunal. Órgão especial que é um só. Você vai precisar distribuir? Não, o registro é o suficiente. A lógica é a mesma, tá? Então, o primeiro ato é se efetivar o registro ou a distribuição, quando for o caso. Aonde que nós temos isso? Isso está previsto no artigo 929, aquele que eu não quis colocar ali para os senhores, porque eu queria tratar dele separadamente aqui. Olha, 929 é 929 do CPC, né, meus amigos? Nós já combinamos que quando for artigo do CPC, eu não vou ficar toda hora colocando ali do CPC, até para trazer mais uma celeridade aí para a aula. Então, artigo 929 do CPC. Os autos serão registrados no protocolo do tribunal, no dia de sua entrada, cabendo à secretaria ordená-los com a imediata distribuição. Na imensa maioria dos casos, é necessário distribuir porque tem mais de um juízo competente. Parágrafo único. A critério do tribunal, os serviços de protocolo poderão ser descentralizados, mediante delegação a ofícios de justiça de primeiro grau. Acontece isso no Rio de Janeiro. Agora, com o processo eletrônico, isso perde um pouco o sentido. Você interpõe um recurso, protocola de qualquer mundo, usando a internet. Mas veja, se eu, atuando aqui em Friburgo, eu peguei essa época, atuando aqui em Friburgo, eu quero interpor o recurso, que não vai ser Friburgo que vai julgar, vai ser o tribunal aí no Rio. Eu falo de Friburgo agora, é o tribunal aí no Rio que vai julgar. Eu não tinha, há muito tempo atrás, o camarada tinha que pegar uma condução e ir até o tribunal, que em geral fica na capital do estado, para lá protocolar o recurso. O que é a descentralização? Eu poderia protocolar o recurso aqui em Friburgo, no guichê de petição da primeira instância aqui em Friburgo, e por malote do TJ isso chegava no tribunal. E procedia-se a esses atos administrativos na secretaria do tribunal. Eu não tinha que sair daqui de Friburgo, olha que absurdo. Eu estou falando de Friburgo e Rio de Janeiro, hein? 2 horas num trânsito bom faz até menos de 2 horas. Agora, você imagina, tem localidades nesse Brasilzão de Deus,
em que para sair de uma comarca e chegar até o fórum central da capital, você tem que passar de... Imagina o interior do Amazonas. Tem que atravessar rio, a condução não é fácil. Então, claro que a lei permite, e é de se esperar que, tanto quanto possível, sempre que possível, o regimento interno do tribunal ele venha a prever essa delegação de competência para o juízo de primeira instância. A lei permitiu, depende de cada tribunal regulamentar. No nosso tribunal aqui do Rio, isso estava regulamentado. E eu digo assim, não é que estava, ainda está, mas perde muito sentido, porque agora com o processo eletrônico, isso não se faz mais necessário. Ok? O 930 fala ainda da distribuição. E eu quero agora falar um pouquinho mais sobre essa tal da distribuição em grau do tribunal. Deixa eu antes ver com os senhores a redação do 930 ali. Far-se-á a distribuição de acordo... Peraí, me perdi. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, cada hora cai numa câmara diferente, o sorteio eletrônico e a publicidade. O parágrafo único, eu falo já já com os senhores dele, tá? Eu quero, por hora, centrar no caput ali, que trata da distribuição. Percebam, no âmbito do tribunal, a condução do processo, a atuação do órgão jurisdicional, ela é parcialmente distinta em relação... Ela atua por uma outra lógica, distinta em relação às varas cíveis, vamos assim dizer, ao juízo de origem. Por que é distinto? Porque na instância originária, no primeiro grau de jurisdição, na primeira instância, os juízos são singulares. Então é um juiz responsável pela condução do processo. Ainda pode acontecer de ter, em localidades maiores, como aí na capital do Rio de Janeiro, um juiz titular, juiz substituto. Mas não é que eles atuam em conjunto, cada um deles atua para os seus processos. Aqui em Friburgo, por exemplo, para o interior, quando você vem, tem um juiz substituto para o fórum todo. Então, quando um sai de férias, o substituto está lá. Tem um de licença, o substituto está lá. Mas quem atua em cada um dos processos é um sujeito apenas. Em regra, o juiz titular. Excepcionalmente, o juiz substituto, em havendo necessidade. Mas quando o titular atua, ele atua sozinho. Ele não fica perguntando o que o substituto acha. Não é uma condução dual do processo. É cada um por si. Mesma coisa o substituto. Quando o substituto está atuando no processo, está atuando em férias, férias do titular, né? Ele, o substituto, toca o processo. Tá? Claro que nós temos uma questão prática aí, que geralmente o juiz substituto fica mais... é mais difícil de você reverter uma liminar, por exemplo, de uma decisão do juiz titular por meio do substituto. Ele fica mais assim, porque o processo não é dele, ele vai sair, como o nome diz, ele é substituto. Mas, enfim, ele pode fazer, se ele assim o quiser. É uma questão prática isso que eu trouxe para os senhores. Então, percebam bem, no primeiro grau de jurisdição, a condução do processo se dá por um juízo singular. Quem conduz o processo, quem faz a audiência, quem julga o processo é um juiz. Ok? É um juiz responsável pelo processo. No tribunal, a lógica é diferente. O julgamento no tribunal se dá por um colegiado. Então, isso é um dado importante que os senhores, desde logo, já devem ter. É o chamado princípio da colegialidade. A regra no tribunal é a colegialidade. Então, para julgamento de uma apelação, que é um recurso básico do processo civil, para o julgamento de uma apelação, são 3 julgadores que votam. Mas em que pese os 3 julgadores votarem, tem até uma hipótese de ampliar para 5 julgadores, falaremos disso aqui também, mas em regra, a princípio, 3 julgadores. Em que pese esses 3 julgadores exercerem ao final o julgamento daquele recurso, um julgamento que, em regra, portanto, ele é colegiado, em que pese esse fato, não são esses 3 desembargadores que vão conduzir o processo em grau tribunal. Esse procedimento recursal, ele não se dá por todos os julgadores. O colegiado, ele atua, portanto, quando do julgamento.
Então é importante ter essa definição aqui do seguinte: além da distribuição a um órgão jurisdicional que vai julgar, que é aqui a Câmara, nem sempre, tá? Mas logo aqui no tribunal, primeiro exemplo que eu posso lhes dar é a Câmara Civil. Além de distribuir para uma Câmara Civil, então caiu na Câmara Civil X, aquela Câmara Civil é um órgão colegiado, ela é composta, aqui no Rio, por 5 desembargadores. São 5 desembargadores que compõem cada Câmara Civil. Então, de cada processo que cai para aquela, vamos supor que foi a primeira Câmara Civil, tem 5 desembargadores lá. E você elege um deles, também por sorteio, então, também por distribuição, você elege a figura do relator. E eu estou tratando disso aqui porque ele tem uma função, o relator, uma função importantíssima, relevantíssima, que nós falaremos aqui. Não no encontro de hoje. Provavelmente nós vamos começar o próximo encontro tratando disso, das atribuições, das funções do relator. Então, no tribunal, nós temos essa diferença, que é o seguinte: além de distribuir aquele recurso para uma Câmara Civil, ou para o órgão competente, uma turma do STJ, por exemplo, aí é a nomenclatura só que muda. Além de distribuir para o órgão jurisdicional, o colegiado, você também nomeia, você também distribui, sorteia um sujeito, um dos integrantes daquele colegiado. Para quê? Para que ele conduza o processo. Resumidamente, para que ele pegue esse procedimento do ato inicial, leve até o ato final. E no ato final, o ato final do procedimento se chama sessão de julgamento, para que na sessão de julgamento, esse julgamento se dê pela colegialidade. Então, eu comecei dizendo que o procedimento, a atuação do tribunal, ela é parcialmente distinta da atuação no primeiro grau de jurisdição. Por que é distinta? Porque não atua por uma singularidade, mas por um colegiado. Mas por que é parcialmente distinta? Porque esse colegiado, essa colegialidade, não se manifesta o tempo todo naquele procedimento. Então, nós temos a tramitação desse procedimento inicial até o momento final se dá por meio de um julgador sozinho, que no âmbito do tribunal vai ser o desembargador, no âmbito dos tribunais superiores vai ser um ministro. Então, você nomeia sempre um ministro ou um desembargador relator. Então, falando em distribuição, saibam, para encerrar esse tópico, que distribui-se, portanto, o procedimento, pode ser um recurso, um incidente ou uma ação autônoma de impugnação, distribui-se para um órgão colegiado e também um relator. Falaremos mais sobre o relator na próxima aula, tá bom? Bom, deixa eu molhar o bico. Vamos lá. Eu sei que ficou faltando falar do parágrafo único do artigo 930. Porque esse parágrafo único do artigo 930, vou destacar ele aqui para os senhores no chat, só para deixar ele em destaque realmente, ó, 930, vírgula, parágrafo único, ó. Vamos lá, vamos a ele. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Vamos entender isso aqui. Essa é uma regra de prevenção. Eu tenho, naturalmente, uma limitação na minha exposição aqui com os senhores, porque nós estamos na teoria geral dos recursos. Nós não vimos ainda os recursos em espécie. Mas pode ser que em um processo
em um único e mesmo processo, nós tenhamos para o mesmo tribunal vários recursos oferecidos. Eu não posso me aprofundar muito, porque, como eu lhes disse, nós não vimos os recursos em espécie. Então, por hora, vai ser uma relação, assim, uma questão de fé. Os senhores vão acreditar no que eu estou falando, depois isso vai ser mostrado melhor para os senhores. Nós temos um recurso que é, por exemplo, o recurso do agravo de instrumento. Não se preocupem com nada disso agora. Por hora, só acreditem. Esse recurso do agravo de instrumento, nós falaremos adiante, está previsto no artigo 1015 e seguintes. Ele vai ser objeto de uma análise específica. Mas o agravo de instrumento, ele tem como finalidade, ele se destina a impugnar decisões interlocutórias, algumas decisões interlocutórias proferidas no processo. Pode ser que um processo, no primeiro grau de jurisdição, tenha várias decisões interlocutórias. Pode ser que uma mesma decisão interlocutória seja impugnada, seja agravada por mais de uma parte. Você imagina um processo que tem 2 autores, 3 réus, 5 partes. O juiz profere uma decisão que fica no meio termo ali, não agrada integralmente nenhuma das partes. Nós podemos ter, em face de uma única interlocutória, 5 recursos. Um agravo para cada autor, um agravo para cada réu. É possível. É possível. E aí aquele processo prossegue, vem uma outra decisão interlocutória, que já não agradou agora os réus, favoreceu ao autor. Os réus querem recorrer. Eles podem recorrer da outra decisão? Bom, vamos ver se é cabível ou não o agravo. Mas sendo cabível, eles podem recorrer. Aquele processo prossegue, vem uma sentença. E da sentença cabe a apelação. A apelação que vai ser julgada pelo mesmo tribunal, o Tribunal de Justiça do Estado. E como é que se dá? Você imagina o drama que seria se cada um desses vários agravos de instrumento, e se depois a apelação, cada hora caísse em um lugar diferente. Pensou o drama que isso seria? É justamente isso que o parágrafo único do 930 ele deseja evitar. Então, quando um relator, quando uma Câmara / um relator é sorteado e é escolhido para o primeiro, nesse meu exemplo, essa questão hipotética, o primeiro agravo de instrumento daquela primeira decisão vai cair para um relator e todos os outros agravos, depois a apelação, todos os recursos naquele tribunal serão de competência daquele relator e daquela Câmara, para não cair em mais de um lugar distinto. O sistema processual ele tem vários instrumentos para evitar uma situação que é, por demasiada refutada, indesejada pelo sistema jurídico, que é o risco de decisões contraditórias. Risco de decisões contraditórias. Temos vários institutos para tratar disso, como a conexão, a continência, lá do artigo 55 do CPC, a distribuição por dependência. Temos vários institutos, a litispendência, a coisa julgada. Esses institutos ele tem um norte geral, uma ordem de ideia geral, que é evitar decisões contraditórias sobre o mesmo fato. Então deixa um juízo só para tratar disso. É esse mesmo contexto, é essa mesma ordem de ideias que inspira esse parágrafo único do artigo 930, a prevenção. Então, o primeiro julgador a receber o primeiro recurso diz-se na prática que ele é prevento. Houve ali a definição por prevenção. Do ponto de vista mais técnico, o que significa dizer que houve a definição por prevenção? A definição da competência por prevenção. Uma vez que ele receba o primeiro recurso, e o parágrafo único do 930 é claro, expresso ao afirmar isso, o que nós temos ali, para ser mais técnico, definição de uma competência funcional, em razão da função de relator que ele exerce do primeiro recurso, ele já atrai a competência, ele já antecipa, já está pré-estabelecida a competência dele para todos os demais recursos daquele processo que vier a acontecer. Então já houve ali uma definição da competência com base em qual critério? Quais são os critérios da competência? Matéria, pessoa, função, valor da causa e território. Veja, território tem nada a ver
o tribunal é do mesmo lugar, o valor da causa não tem nada a ver, não é questão de matéria, não é questão de pessoa, é questão da função. A competência está pré-estabelecida, essa regra de prevenção acaba sendo a definição de uma competência em razão da função, uma competência funcional. Mesmo que ele venha a inadmitir o recurso. Então, nós vamos ver que, na teoria geral, o recurso interposto ele pode ser recebido ou não recebido. Quando se diz não recebido, é porque tem um vício formal qualquer que nós veremos no momento próprio, e aquele relator fala assim, eu não vou nem julgar o mérito desse recurso. O recurso pede para mudar a decisão. Eu não vou nem analisar se eu tenho que mudar ou não a decisão, porque eu não estou nem admitindo esse recurso. Nós vamos ver quais são os requisitos de admissibilidade. Mas mesmo que ele não tenha admitido o recurso, mesmo que ele não tenha nem julgado o recurso, como ele foi o primeiro a receber, ele se torna prevento. Tá? Então é isso, essa lógica desse parágrafo único do artigo 930. Vejam que na parte final ali desse dispositivo, ele mesmo fala no mesmo processo ou em processo conexo. Se tem reconhecida a conexão, processos conexos, o que o 55 do CPC diz, né? Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Então, são demandas próximas, né? Não são demandas idênticas, porque para ser idêntico tem que ter os 3 elementos, né? Artigo 337, parágrafo 3º. Uma ação é idêntica à outra quando for comum as partes, a causa de pedir e o pedido. Na conexão, não se fala em partes. A conexão, reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. É essa a redação do artigo 55. Então, não são demandas idênticas, são demandas semelhantes. O que o 57, o 58 vai dizer sobre a conexão e também a continência? A consequência é a reunião dos processos conexos no juízo prevento, que é o primeiro juiz que recebe, mesma lógica de prevenção, competência funcional. Só que se você reuniu, vai aquele juízo tocar, então pode ser que um recurso já seja o suficiente. Mas percebam, o próprio 55, salvo engano, um dos parágrafos lá vai dizer que você não vai reunir, então é uma exceção, você não vai reunir se um dos processos já tiver sido julgado. Então, se você tiver processos conexos, que são parecidos, um deles já foi julgado, está no estágio avançado, e o outro está no estágio originário, uma pigarra na garganta, o relator que recebe o primeiro recurso do processo conexo que está no tribunal, ele também se torna prevento para julgar os recursos das decisões do outro processo que está no primeiro grau ainda. É essa a redação da parte final ali do 930. Ok? Então, a gente encerra essa segunda parte da prevenção. Vamos ao terceiro item. Então, o primeiro tópico foi registro ou distribuição, né? O segundo tópico é esse aqui da prevenção. Eu não cheguei a numerar. Então, está aí o segundo tópico, prevenção. Vimos aí a prevenção, 930, parágrafo único, é uma informação importante. O terceiro, e deve ser o último tópico que eu vou tratar com os senhores, eu já expliquei que eu vou precisar sair um pouco mais cedo hoje, é a devolução dos autos pelo relator para julgamento. Dá para chamar assim, estou tirando da cabeça. E aí nós vimos o 929, vimos o 930, vamos agora ao 931, é um ponto bom para parar a aula, porque o próximo item é embaçado, 932. Então, esse terceiro item, 931, está aí. Ó. Distribuídos, os autos serão imediatamente conclusos ao relator, que em 30 dias, depois de elaborar o voto, restitui-los-á com o relatório à secretaria. Para quê? Para designar a sessão de julgamento, como nós veremos. Veja, o que o dispositivo está dizendo é que o processo começa com o relator conduz o processo, como eu lhes disse. Vou só dar uma antecipada aqui, o que nós veremos no próximo encontro. Mas vejam como é que
esse 932, inciso 1º, ele é elementar. Incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal. Pronto, isso é o suficiente. Foi o que eu lhes disse. O relator, ele conduz o processo do início até o final. E ele faz isso por meio de uma singularidade. Ele sozinho toca o processo. Nós vamos falar melhor sobre isso no próximo encontro. Até o porquê disso. Já posso antecipar. É por uma questão de otimização, porque o processo vem a andar. Você imagina os processos do plenário do STF, 11 ministros. Você imagina se a condução de todos os processos, os 11 tivessem que fazer. AOMP, 11 vezes. Não precisa. Então, a lei delegou a função do tribunal, que vai julgar ao final de modo colegiado, a um sujeito, que é esse tal desse relator. Ele dirige o processo, ele dirige e ordena esse procedimento do início até o final. E no final nós temos a sessão de julgamento, aonde o julgamento se dará por um colegiado, por uma pluralidade de membros, de julgadores. Ok? Então, o que a lei está dizendo no 931, voltando para o 931, é que essa atividade do relator de receber o processo, conduzir o processo e preparar o seu voto, como é que ele julga, isso vai se dar em 30 dias. Naturalmente, nós temos ali um prazo impróprio, né? Esse prazo é impróprio, dura um pouquinho mais do que 30 dias, às vezes dura bastante, né? Às vezes dura 30 anos. Veja agora, recentemente foi julgado um processo da época do Império, né? Então, esses 30 dias aí, naturalmente, é um prazo impróprio, acaba sendo a demonstração que o legislador tem bom humor. É um estado ideal de coisas que se espera, mas a prática mostra que é bem mais que 30 dias. Olha que o nosso tribunal, aqui no Rio de Janeiro, sendo justo, o nosso tribunal ele até é bem rápido, né? Razoavelmente rápido. Tem outros tribunais que aí realmente a situação é desesperadora. Não tem vício nenhum, portanto, o que importa é isso. Não tem vício nenhum se for ultrapassado esse prazo de 30 dias. Aliás, na prática é o que mais acontece. Ok? Então, tudo que o relator faz, como nós veremos no 932, ele em tese tem que fazer em 30 dias. E aí ele devolve, o relator devolve a secretaria do órgão para quê? Para que, nós vamos tratar disso adiante, vamos só colocar aqui o 934, para que a gente possa ver bem e conduzir aí para o final do encontro. Olha o 934. Então começou, foi distribuído para o relator. O relator recebe o processo. Nós veremos tudo que o relator faz, é tudo no procedimento. Ele conduz o processo e depois devolve 931. Restitui-los-á, devolverá com o relatório à secretaria. Olha o 934. Em seguida, os autos serão apresentados ao presidente, que designará dia para julgamento, ordenando, em todas as hipóteses previstas nesse livro, a publicação da pauta no órgão oficial. Então, recebidos os autos no momento final, é para a designação da sessão de julgamento. Como está no 934, nós voltaremos a tratar disso em separado. Tá ok? Então, galera, é isso que eu queria ver com os senhores, esse terceiro item. O relator devolve os autos para julgamento. A lei diz que é em 30 dias, mas naturalmente é um pouquinho mais do que isso. Ok? Bom, vamos ficando por aqui, meus amigos. Especialmente por conta dessa situação que eu conversei mais cedo com os senhores. Daqui a pouco vou ter que dar aula no segundo tempo, então quero ali ver se ela precisa de algum auxílio, de alguma ajuda. A aula de hoje, talvez até a próxima aula, terminar aí uns 20 minutinhos mais cedo, para que eu tenha, na eventualidade de precisar fazer alguma coisa, eu tenha um tempinho lá embaixo. Tá bom? Pessoal, então é isso. Obrigado mais uma vez pela compreensão dos senhores. Que tenham todos um bom término da semana aí, boa quarta, quinta, sexta. Bom final de semana, a gente se encontra na terça-feira que vem. Beleza? Vou encerrar aqui a gravação.